Oi, quarto ano, tudo bem? Estamos aí mais um dia, né? Dia 27 de maio de 2020, quarta-feira? Quarta-feira. E aí nós vamos, então, falar sobre atividade avaliativa de matemática. Estão preparados? E aí, o que vocês acharam da atividade de ontem? Foi tranquilo, né? Foi bem molezinha. Revisaram o conteúdo antes? Eu espero que sim. Colocaram o nome, a data, não se esqueceram? Tá. Eu coloquei aqui algumas observações na pauta. Então, quando você copiar a pauta no seu caderno, verifica se tudo que tá ali já foi entregue para mim. Se não, faça entrega na secretaria, tá? Porque eu estou corrigindo e fechando notas do bimestre. Vamos lá, então? No dia 27, então, vocês vão ter acesso a essa folhinha aqui. A minha tá colorida, de vocês provavelmente é preto e branco, mas não tem problema porque dá para enxergar do mesmo jeito, tá? Eu acredito que você consegue, eu estou com saudades, tente resolver a atividade sozinho sem consulta, logo estaremos juntos novamente. O mesmo recadinho que eu deixei lá da outra vez. O nome, a data e leitura antes de qualquer coisa. Não tenha pressa para fazer a atividade, tá? Se a gente estivesse lá na escola, vocês teriam quase 4 horas para fazer a atividade. Então, dediquem esse tempo para isso. Tente fazer sozinho, sem pedir ajuda, igual ontem, sem pedir ajuda para o pai, para a mãe, para o gato, para o cachorro, para o periquito, para o vizinho, para o tio, para a tia, para o avô, para a avó. Nada disso. Beleza? Posso confiar em vocês? Atividade 1 é para você ler a informação dada sobre um teatro. Nesse teatro existem alguns lugares. Na apresentação de uma peça, compareceram tantas pessoas. Então, olha a atividade A o que está pedindo. Decomponha o número de lugares do teatro e em seguida escreva-os com palavras. Então, atente-se, porque às vezes numa questão eu pedi 2 situações diferentes. E normalmente ela está grifada, em negrito, está em destaque, então não deixe de fazer. Letra B. Escreva com palavras o número de pessoas que compareceram e depois decomponha esse número. Então, tem linha aqui, ó, para vocês realizarem a atividade. Caso o espaço seja curto, pequeno, façam no verso da folha. Coloquem o número da atividade e façam no verso da folha. Letra C. Quantos lugares ficaram vagos? Esse espaço aqui foi destinado para vocês descobrirem a questão da C. Eu fiz apertadinho para poder caber as atividades, senão ia aumentar o número de folhas. Eu achei que era desnecessário porque ia sobrar muito na terceira página. Então, a letra C para responder aqui. 2. Observe o ábaco e responda. O ábaco. Ontem eu mostrei o ábaco da Rai e não apareceu muito bem porque estava ali embaixo. Então, eu vou mostrar. Observe o ábaco. O ábaco dali tá bem tranquilo. Vocês não vão se perder, prestem atenção. Observando o ábaco, você vai responder as 4 perguntas referentes a ela, tá? Esse número é formado por quantas ordens e quantas classes? Qual o número antecessor da dezena de milhar? Qual o valor posicional da dezena de milhar? O número 7 representa qual classe? Perguntinhas básicas sobre o número que compõe o ábaco. 3. Complete a sequência. Vocês fizeram bastante atividade de sequência, tanto no livro, quanto no caderno, quanto em folhinhas que eu entreguei para vocês antes da gente entrar na quarentena, ou foi folhinha que eu entreguei justamente na quarentena. Então, vocês vão descobrir para mim qual é o número e de quanto em quanto. Então, ó, são 3 perguntinhas, A, B e C. De quanto em quanto, vocês vão colocar aqui no final. 4. Escreva o valor posicional dos algarismos destacados, que são os números em negrito. Então, tem aqui um número, e aqui nesse primeiro número, o 2 e o 6 estão destacados. Eles representam o quê? Qual é o valor deles? No de baixo é o número 5 e o número 3 que estão em destaque. Eles representam quanto? O quê?
No número daqui da frente é o 4 e o 8. Eu tô falando porque às vezes vocês não conseguem compreender, então na hora de fazer atividade, revejam o vídeo para vocês acompanharem. O 4 e o 8 representa quanto cada um? E por fim, o 3 e o 9 representa quanto? Agora coloque os números acima em ordem decrescente. Lembram-se das ordens, né? A atividade 5 é número romano, mas eu fiz uma atividade bem simples, porque os números romanos a gente viu bem pouquinho e é uma regra. Então, assim, a gente não fica trabalhando os números romanos por muito tempo, porque como a gente conversou, ele não é utilizado mais nos dias de hoje para fazer muita coisa. Ele é utilizado em enciclopédias, nome de avenidas, nome do Papa, em algumas situações assim, mas são números bem básicos. Então eu fiz para vocês um ligue, olha como eu sou boazinha. Então vocês vão observar os números que estão na primeira coluna e associá-los à segunda coluna, tá? Então eu tô procurando o número 1100. Qual das letras forma o número 1100? Lembrem-se que a letra, a gente observa a maior letra. Se tiver letra à frente, nós somamos. Se tiver letra atrás, nós subtraímos. Isso, antes de fazer a folha, vocês podem dar uma verificada aqui, ó, na página 7 do livro de matemática de vocês para recordar. Tá bom? Número 6. Compare os números e complete as lacunas com o sinal de maior que e menor que. Meu filhote latiu, vocês ouviram? Tá bravo. Ou igual. Quando a gente fica com a dúvida do sinalzinho, lembra que a gente faz o sinalzinho e põe o corte? Se ele fica aparecendo com 4, ele é menor que. Se ele ficar aparecendo com 7, ele é maior que. E se o número é igual, o sinal é de igual. Número 7. Observe o número que indica o preço deste automóvel e responda. Tá aqui, ó, o número dele. Eu quero que vocês coloquem ele para mim na tabela quadro valor de lugar, porque eu não pedi isso na atividade, mas estou falando agora. Então, vão usar o número do valor do carro e colocar dentro do quadro valor de lugar, porque tem um espaço, e responder as perguntas referentes a esse número, tá? 8. Pedro está guardando dinheiro para fazer uma viagem. Observe abaixo a quantia que ele guarda a cada mês. Então, eu tenho aqui um pequeno problema sobre a situação do Pedro e aí a gente vai responder as perguntas com alguns cálculos. Pode realizar o cálculo aqui ou pode realizar atrás da folha, mas se colocar alguma coisa atrás da folha, coloca o número da atividade que vocês estão resolvendo para que eu possa encontrar. Pessoal, essa atividade 8, para que vocês não errem, por favor, tirem prova real do cálculo que vocês fizerem para ter certeza se está certo ou não. E aí é uma forma de eu avaliar se vocês compreendem operação inversa. Tá bom? Por hoje é só. Faça uma boa atividade. Professora Aline, hashtag fique em casa. E aí a gente se vê amanhã com as atividades de... Quais serão amanhã? Amanhã de história. Tchau. Boa atividade.